Fala, Barroso. Pitoli, o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava com bastante soluço durante a sua visita nesta quinta-feira. Segundo o Flávio, o pai vive um dilema, uma vez que o remédio para passar o soluço é o que causa o desequilíbrio que pode vir a acarretar uma queda. A respeito do barulho do ar-condicionado, o senador afirma que Bolsonaro usa um abafador ao longo do dia para lidar com os ruídos que duram agora das 7 da manhã até 7 da noite. Aí ele diz o seguinte, abro aspas, é inaceitável que em um prédio desse tamanho não tenha uma outra sala onde não tenha esse ruído. Isso é técnica de tortura, não tem outra palavra para o que estão fazendo com ele aqui. Fecho aspas ao que alega Flávio Bolsonaro. Sobre a saúde mental do pai, o pré-candidato destacou que ele tem uma mentalidade forte e que é o que o sustenta no dia a dia. E aí tem uma questão importante, porque foi perguntado em relação a uma suposta briga, um suposto racha familiar entre ele e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Os repórteres ali frente à sede da Superintendência da Polícia Federal fizeram esse questionamento e ele evitou entrar nesse assunto mais a fundo. Ele disse apenas o seguinte, que não falou com a Michele nos últimos dias, que não conversou com ela ainda, mas que da parte dele vai sempre buscar unidade. Ele disse o seguinte, só quem ganha com briga dentro do nosso grupo é a esquerda. Não sou burro para cair nessa pegadinha, afirmou o senador a jornalistas após a visita ao Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal. Aí ele disse mais o seguinte, situação concreta é que sou pré-candidato indicado por Bolsonaro. Tenho a carta escrita e assinada por ele. Nunca costurei isso, nunca rodei o Brasil por isso, nunca corri o Brasil para ser candidato. Acredito que é o projeto de Deus, que Deus usou meu pai para tomar essa decisão. Até pesquisas que tenho desconfiança mostram um crescimento rápido, consolidado. Minha pré-candidatura não tem volta, não tem página virada. Fecho aspas ao que disse Flávio Bolsonaro aos jornalistas agora pela manhã. Obrigado, Barros. Vamos dividir em essa notícia, duas partes? Vamos lá, Bogão. Primeiro, o atestado de tortura, mais uma vez. Por quê? Se o presidente Bolsonaro está se submetendo ao uso de um protetor auricular... É porque é o reconhecimento, a confissão. Borgô, existe um negócio muito interessante. Você vai entender onde eu vou chegar aqui. Você já ouviu aquelas pessoas dizendo assim, eu não gosto de ouvir a minha voz. Quando eu me gravo, eu não gosto de ouvir minha voz. Quando a pessoa não gosta de ouvir a própria voz. Sabe por quê? O que acontece é o seguinte, a nossa caixa craniana, ela serve como aquela caixa de subwoofer do grave do carro, que amplifica o grave. A caixa craniana serve para isso. Ela serve para... ela muda a qualidade do som que você escuta. Por quê? Se você fecha os seus ouvidos agora e fale alguma coisa, pode fechar, faz aí em casa o exercício, vou fechar os meus ouvidos e vou falar. Eu continuo a me ouvir. Pode? Fala aí, Boa. Tortura. O presidente Bolsonaro está sendo torturado. Você continua a se ouvir? Sim. É porque o sistema, todo o sistema auditivo continua a captar. Ou seja, só que de uma maneira diferente, sem contato com o ambiente externo, sem contato com o ambiente. E sem esse contato com o ambiente, isso pode levar à demência, isso pode... Não sou especialista, mas eu tenho gente perto que é. Isso pode levar à demência, ao desequilíbrio, uma série de questões. O presidente Bolsonaro, com o equipamento ligado, está sendo torturado. Usando a proteção auricular, 12 horas por dia, ele também está sendo torturado. É confissão. Então, só para deixar claro o seguinte, essa história de, não, tá tudo bem, colocou a proteção auricular, isso é para deixar o cara louco. Sim. Louco. Por quê, Borgo? Quando você está submetido a algo que você precisa usar o protetor auricular, a legislação trabalhista lhe garante um intervalo, lhe garante um tempo de exposição. Por exemplo, os aeroviários, quem trabalha em aeroporto, que tem que usar. O cara não fica ali 12 horas por dia, fica? Não, ele não fica ali 12 horas por dia. Ele tem uma carga horária estabelecida, ele tem um tempo de descanso estabelecido, porque isso enlouquece. Enlouquece. Pode gerar demência e desequilíbrio. Então, o equipamento ligado,
ou proteção auricular é tortura do mesmo jeito, Borgo. Ô, Pitório, eu fico imaginando, se estivesse chovendo dentro da cela, vamos supor que tivesse umas rachaduras, umas trincas dentro da cela, o Xandão ia dar guarda-chuva pro Bolsonaro? Não vou tirar de não. Vou te dar um guarda-chuva. Olha, dá uma galocha. Bom, mais uma vez a importância da ação cautelar, porque a Comissão Interamericana de Direitos Humanos recebendo essa ação cautelar, ela manda a notificação para o Brasil. O Brasil vai ter que explicar. A partir do momento que não tem explicação, não tem. É típico caso, e eu entendo como tortura, mas até aqueles mais conservadores nesse sentido, contra, né? Mas, porque conservador não é só de direita, você tem conservador de direita, de esquerda, enfim, de tudo. Até esses aí, não tem como escapar do tratamento desumano ou o tratamento degradante. Não tem como fugir disso. Concordo. Então o Brasil vai ter que pôr no papel e aí começa a abrir o caminho, né, para os violadores de direitos humanos. Lembrando que, também esqueci de dizer isso aqui na petição, deixei bem claro lá as sanções como violador de direitos humanos. Apesar dos Estados Unidos afastar os efeitos da sanção, os crimes não pararam. O Clezão não voltou a viver. Então, os crimes praticados, os delitos praticados para sancionar o Alexandre de Moraes como violador de direitos humanos, permanecem. Não foram corrigidos. Aí tem o segundo ponto da notícia, que trata dessa questão da direita, do racha, a dona Michele, um comentário... Isso aí acho que o Flávio já explicou, né? Está bem explicado, mas... Puxa, posso entrar num ponto? Que eu preciso. Você já ouviu aquela frase, o cara se finge de morto para dar um peteleco no coveiro? Você já viu essa frase, não ouviu? Não é bem assim a frase, né? Mas eu tenho crianças na sala. Tem roupa no varal, como diria lá em casa, tem roupa no varal, né? O silêncio do Tarcísio, me perdoe. Quem não gosta que eu fale do Tarcísio, que me perdoe, tá? Mas eu preciso falar. O silêncio do Tarcísio é um silêncio, primeiro, que me incomoda. É o governador do principal, mais importante, financeiro ou economicamente falando, o mais importante estado da federação. É alguém com força política ou não, mas eu entendo que poderia usar da sua força política e também do que conquistou numa disputa como a de 2022, graças ao nome do presidente Bolsonaro, para defendê-lo. Há um silêncio sepulcral. Não estou falando para defender a candidatura do Flávio, não é isso. Mas esse silêncio do Tarcísio me sugere vou ficar quietinho aqui, vou me fingir de morto, para ver se eu dou um peteleco no coveiro. Sabe o que parece, Boa? E aí, me perdoe aqueles que não gostam que eu fale do Tarcísio, mas eu me sinto na obrigação. Tá tudo certo. Pode ficar latindo aí, Pitório, seu idiota. Vai falando aí de mim, tá nem aí, que aqui tá tudo certo. Esse tá tudo certo porque esse silêncio, Burgô, mais ou menos o André Fernandes, no Ceará, no palco do Ciro Gomes. Como é que eu aceito essa situação? Se você, Borgo, meu irmão, viesse me perguntar, olha, existe essa possibilidade de uma aliança, de uma coligação, de uma dobrada, não sei o que e tal, e se eu entendesse que aquilo ali não seria bom para você, eu vou te falar. Claro. Porque o nome disso é amizade. O nome disso é amor, cara. Se eu tenho você no meu coração, eu preciso cuidar de você. É um irmão. É irmandade, certo? Então, veja, quando eu olho para o Tarcísio, o silêncio do Tarcísio, a ausência da disposição de lutar pelo presidente Bolsonaro, eu não estou falando da pré-candidatura do Flávio. Mas o silêncio do Tarcísio, vendo o amigo, o irmão, o cara que lhe deu 10 milhões de votos em São Paulo, esse silêncio me dilacera, me arrebenta. Não estou falando de Dona Michele, da primeira-dama do Estado de São Paulo, do Post, do CEO. Se quiser falar do CEO, tem bastante coisa para falar também. Mas eu estou falando do silêncio. Isso me incomoda. Pitório, tem muitas pessoas que perguntam para mim, Borgo, mas a política não é podre, a política não é isso, não é ruim. Então eu falo, eu adoro a política. Por quê? De um político, eu espero tudo. Tô lá na Câmara, são 21 vereadores. Amanhã vem um cara lá, um vereador, e me trai, me sacaneia e tal. Eu já estou esperando isso. Eu já espero. Mas de um amigo? Mas de um amigo, não.
Desculpa. Não, quando a paulada vem de um amigo, de uma pessoa que você tem carinho, que você tem confiança, aí te derruba. Por que eu digo isso? Você está de guarda baixa. Guarda baixa. Você dá um tapa na cara. Vitória, por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós sentamos em alguns jantares, algumas conversas, algumas confraternizações, nós sentamos ao lado de um opositor ou de um inimigo e você não vai ficar brigando, porque senão a vida política se tornaria um inferno. Imagina dentro de uma Câmara, você com o opositor saindo no braço, brigando. Infelizmente, a gente tem que assimilar e civilidade. Engole o sapo e leva o jogo. Você não vai ser amigo, você não vai ficar lá levando para sua casa, beijinho e tal. Mas você senta à mesa e leva o jogo. A sua esposa não. Dificilmente a esposa, eu presto muita atenção nisso. Às vezes eu sento, tem um opositor lá, um cara da esquerda, tal, sento, o opositor vai lá, ô, Borgo, como é que você tá, tal, o familiar olha torto. Por quê? Porque ele não está preparado. Exato. Então quando aparece Concordo alguém, plenamente. O Tarcísio, ele é político, tá junto lá com o Kassab e tal. O Tarcísio quer que o Bolsonaro se exploda, ele não tá nem aí. Ele quer a presidência. É muito claro. Não, e para mim, esse fingir de morto é porque a presidência está meio certa já. E, quer dizer, ele segura, né? Não sou candidato, eu não sou isso. Quando a esposa fala que precisa do novo CEO, ela abre o que está no coração. Porque ela não consegue mentir. É aí que eu quero chegar. A esposa não mente, ela não consegue. A esposa diz que meu marido será o próximo presidente. É o que está na cabeça do... Ela não falaria isso se não tivesse... Isso eles discutem dentro de casa. Quatro paredes. Então é isso que passa na cabeça. Entendi. Eu acho que deu para entender a construção que eu fiz. Entendi. É o que está na cabeça do amigão do Kassab, do sistema, o homem do regime. Entendi. O homem que foi pedir desculpa para o Alexandre de Moraes porque... Não, Tarcísio não me engana, não. Ó, e vou deixar claro mais uma vez aqui, porque ontem teve uma turminha, não fala do Tarcísio, não fala do Tarcísio. O escambau. Eu falo do Tarcísio. Vai lá abraçar o Alckmin. Porque é o seguinte, ó, CEO, vem ver meu estado como é que está. Vem ver aqui, vem ver São Paulo. Mas, Pitoli, é aquela situação. Ou é sistema ou é antissistema. CEO É isso aí. Um alô para o Giovanni Oliveira em Bariri, aqui pertinho da gente, adoro Bariri. Ei, querido. Acompanhando a gente também, Três Corações, a Débora, charada minha irmã. Débora em Três Corações. Eu digo que Três Corações é a cidade onde nasceu Edson Arantes do Nascimento. O Pelé nasceu em Bauru. Ah, é? Opa! O apelido dele foi dado aqui? Aqui em Bauru. Oh, que legal. Aí, então, o Edson nasce em Três Corações, o Pelé em Bauru. Posso só fazer uma Esse é intervenção puxa-saco da cidade mesmo. Hein? Nossa. Porque veio aqui, ó, Mário Luiz Domeni. Ele escreveu assim: esse ódio do Tarcísio, será que é porque ele não deu uma entrevista? Ô, Mário, eu te falar uma coisa: essa rádio não precisa do Tarcísio, essa rádio não recebe dinheiro público. Nós não nos vendemos. Bogo, tem um detalhe. Tá? Esse é o primeiro ponto. Eu solicitei entrevistas, né? E num determinado momento, o assessor direto do Tarcísio me disse assim: Pitoli, você está errado com relação à anistia. Tarcísio tem uma belíssima estratégia e vamos vencer a anistia. Quem está certo, quem está errado? A anistia passou? Então eu acho que a turma lá se equivocou. Hein? Mas o primeiro ponto: essa rádio não precisa do Tarcísio, não precisa do governo federal, estadual, municipal. Acho que ficou bem claro. Tanto é que as pessoas até reclamam, pô, propaganda. É, porque a propaganda é o anunciante que banca o nosso serviço. Graças a Deus, porque a gente aqui, e se tivesse que chegar num ponto diferente, nós não estaríamos aqui. Então, o primeiro ponto, a gente não precisa do governo do Estado para sobreviver. Ponto graças a Lírios. Deus. Ponto para Lírios. Ponto pra Muito Lírios. obrigado. Segundo ponto, o político, ele tem obrigação de dar entrevista. Então, o porquê o Tarcísio prestação de foge, contas. aqui a porta está aberta. Senta o Tarcísio aqui, eu quero ver. Por exemplo, o Palácio acompanha aqui a audiência. O Palácio deveria conversar com o Tarcísio e falar: Tarcísio, senta lá, ou abre um link com o Borgo e com o Pitoli e explica que não tem nada a ver, que você defende o Bolsonaro. Eu quero ver se é macho. Eu quero ver se é homem. Você acha? Então, o problema está com quem? Está com a rádio ou está com o Tarcísio? A verdade é o seguinte: Tarcísio é regime, Tarcísio é sistema. Infelizmente, Teve a chance de apurar quem mandou matar o presidente, quem contratou Adélio Bispo. Apurou? Derrite apurou? Tarcísio apurou? Não. Então, tá bom.